Nossa conversa de hoje é com o advogado Marcos Vinícius Nascimento, que vai falar sobre as relações de trabalho nesse cenário de incertezas e crise econômica e social. Doutor Marcos, seja bem-vindo à Hora Extra, agora virtual, né? Obrigado, Fabíola. Agradeço a oportunidade de participar desse programa e poder esclarecer, passar algumas informações a respeito desse importante tema que tem gerado muitas dúvidas, né? Então, obrigado pela oportunidade. Doutor Marcos, flexibilizações e ajustes precisaram ser realizados por parte de empregadores para conseguir sobreviver à pandemia, à falta de consumidores. Nesse cenário em que todo mundo sai perdendo, é preciso flexibilizar direitos ou isso é um caminho sem volta? Fabíola, é extremamente importante que haja diálogo entre as partes. E, por conseguinte, essa flexibilização ela é necessária nesse momento. Nós vivemos em um período excepcional dessa pandemia, já vivenciada há alguns meses, né? E esse diálogo ele vai viabilizar a manutenção do próprio emprego do trabalhador, né? Então, se por um lado o empregador está sofrendo com a mitigação do seu comércio, seja por fechamentos ou diminuição do fluxo de clientes, por outro lado, o reclamante também, o trabalhador, né, que pensando já em uma possível demanda, o trabalhador ele precisa sim flexibilizar. Então, aqui, de fato, eu não entendo como um caminho sem volta em decorrência do momento que nós vivemos hoje. E, de fato, é necessário essa flexibilização. É preciso que haja empatia, tanto por parte do empregador, né, porque o empregado, de fato, é a parte ainda mais prejudicada nessa relação, como por parte do empregado, ao entender que algumas medidas são necessárias para a manutenção do seu próprio posto de trabalho. Então, de fato, é muito importante e eu entendo que não é um caminho sem volta e que em breve, com a graça de Deus, nós vamos retornar às atividades normais, né? E aí esse tipo de flexibilização retorna ao padrão normal, né? Das regras da CLT, das outras normas que venham a legislar sobre o caso, né? Certinho. Doutor Marcos, há empresários que recorrem a alternativas que não a demissão. E, por exemplo, o uso do contrato temporário de trabalho. Ele pode ser uma boa saída nesse momento? Sim, há algumas empresas que estão se valendo do contrato de trabalho temporário e intermitente, e aqui eu chamo atenção para o trabalho intermitente. De fato, é muito importante essa ferramenta, né? Só que é necessário que o empregador faça, de fato, uma análise prévia para ver se o modelo da forma de trabalho ela se encaixa com o seu modelo de negócio, né? Então, o contrato intermitente ele é interessante pelo fato de que no período que o trabalhador ele não foi convocado para prestar o serviço, a empresa não tem uma responsabilidade de manter pagamentos, de manter salários. Por outro lado, no período em que ele é convocado, a empresa, então, quando encerra esse período de convocação e de prestação de serviço, ela deve fazer o pagamento de algumas outras verbas que não a remuneração, que é o caso de férias proporcionais, 13º proporcional, DSR, né, e outras garantias que tenham sido combinadas. Então, para cada caso, a empresa precisa analisar e ela vai precisar de um apoio técnico para isso, até porque há alguns requisitos nessa modalidade de trabalho, né? O trabalho intermitente tem algumas situações, né? A principal é a própria intermitência. Se alguma empresa formaliza o contrato de trabalho intermitente, contrata um trabalhador nessa situação, não pode ser sem uma interrupção. Não é isso? Então, se ele for contratado, por exemplo, para trabalhar todas as semanas, não tendo um período específico, há a desvirtuação deste instituto e aí ele vai ser convertido num contrato por prazo indeterminado. E aí tem a atração de todas as consequências em relação a isso. Mas, de fato, é interessante essa ferramenta porque a empresa ela pode contratar alguns trabalhadores intermitentes, por exemplo,
bares, restaurantes, contrata ali garçons ou cozinheiros, né? E aí sai uma determinação para um retorno de atividade que estava interrompida. A empresa, então, convoca esse trabalhador. E enquanto a empresa estava parada, ela não tinha essa obrigatoriedade de manter a remuneração. Então, de fato, é uma ferramenta interessante, desde que seja feita a devida avaliação se de fato se encaixa, né, no modelo de negócio. Alguns empresários que recorreram a isso, né, do ramo da alimentação. Doutor Marcos, nós vamos agora para a pergunta da advogada Mariana Gundim. Vamos lá? Olá, doutor Marcos. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que neste momento que nós estamos vivendo, os sindicatos, tanto patronal como do empregado, poderiam se fortalecer? Eles poderiam encontrar uma solução para as relações de trabalho que estão sendo prejudicadas durante a pandemia? Excelente pergunta da colega Mariana Gundim. Sim, os sindicatos estão já fortalecidos nesse período de pandemia, mas eles precisam de fato assumir o seu papel. Porque nessa situação de extrema insegurança, principalmente para o empregador, é muito necessária a participação do sindicato. Por quê? Nós não temos aqui legislação vigente que venha amparar o empregador nessa situação excepcional. Então, alguns acordos individuais que o empregador firme com o seu empregado, ele não vai ter o amparo da CLT, o amparo legal, mas com o fortalecimento dos sindicatos, do papel do sindicato com a própria reforma trabalhista, se a negociação ocorrer com a participação do sindicato, ela então tem uma validade e uma força muito maior. Então traz uma segurança muito grande para os empregadores e também para os empregados, porque estão representados pelo sindicato de sua categoria, que vai de fato olhar pelos aspectos então atinentes aos trabalhadores, né? Então, de fato, o papel do sindicato é de extrema importância. E aqui eu já resumo que o caminho mais seguro, os caminhos mais seguros para o empregador seguir nesse momento é, de fato, com a intervenção dos sindicatos. E muitos deles já chamaram essa responsabilidade para si e já fizeram, inclusive, negociações coletivas, acordos coletivos, emergenciais, visando tutelar, né, medidas e caminhos possíveis para os empregadores. E as empresas já estão utilizando, inclusive, algumas dessas situações. Certinho. Doutor Marcos, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Marcos Vinícius Nascimento sobre as alternativas para a sobrevivência dos negócios, dos postos de trabalho e da renda nesses tempos de pandemia. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Marcos Vinícius Nascimento sobre alternativas nas relações de trabalho em tempos de pandemia. Doutor Marcos, entre outras medidas de flexibilização, temos a redução de jornada e salário. Isso é permitido por lei? O sindicato tem que ser chamado para negociar tudo isso? Sim, há essa possibilidade de redução de jornada e salário, desde que seja realizada com a participação do sindicato. Então, é uma medida também que os sindicatos têm sugerido em negociações coletivas e geralmente tem sido utilizado o percentual de 30%, até 30% de redução da jornada e, respectivamente, do salário. É preciso ressaltar que o empregador não pode negociar isso individualmente com seu empregado, ok? É necessária a presença do sindicato. Então, reforçando ainda mais a resposta que foi dada à pergunta da colega Mariana Gundim, os sindicatos novamente se mostrando muito importantes aqui nas medidas e nos caminhos possíveis. O banco de horas para computar as horas não trabalhadas do empregado durante a restrição de atividades é uma outra alternativa e ele pode ser usado para compensar em dias de trabalho futuro?
Sim, essa é uma das alternativas que tem sido muito utilizada nessas negociações coletivas em período de pandemia e visa tutelar o empregador que está suportando o pagamento de salários aos empregados que não estão trabalhando efetivamente. Então, há a possibilidade, sim, de você utilizar, do empregador utilizar esse banco de horas para computar essas horas não trabalhadas para, posteriormente, inclusive após o período de pandemia, desde que não ultrapasse o período, seja de 6 meses ou 1 ano, vai depender da negociação que for firmada, a empresa pode vir e exigir um trabalho, um acréscimo de trabalho daquele trabalhador que ficou agora em descanso, sem trabalhar no período de fechamento. Então a empresa ela vai poder exigir esse trabalho lá na frente, utilizando esse banco de horas, desde que não ultrapasse o limite legal. Então serão aí 2 horas diárias, né, atingindo aí o limite máximo permitido. Uma curiosidade, né, e um ponto de cautela é justamente a quantidade de dias que serão necessários para o empregado computar e trabalhar, né, zerar esse banco de horas negativo. Porque tendo essa limitação diária, e a depender do período que ficar fechado o comércio por essas determinações do governo, né, ou das prefeituras em si, então o empregado terá um saldo muito elevado de horas para compensar. Talvez não seja muito viável, mas por enquanto é uma das medidas, sim, que está sendo utilizada nas negociações coletivas, visando tranquilizar o empregador que ele suportando agora este encargo, pagando o salário, lá na frente, quando o comércio retornar à sua atividade normal, que nós esperamos, ele vai poder então se valer de um acréscimo de mão de obra para tentar aumentar os seus lucros e sua receita também, compensando um pouco esse período de prejuízo que ele tem suportado. Doutor Marcos, uma última pergunta. A demanda na Justiça do Trabalho diminuiu durante a pandemia, tem diminuído, né? Você reputa isso a dificuldade para adaptação à tecnologia, às audiências virtuais por parte de advogados e partes? E você acredita que nós estamos nos deparando com um represamento de ações e que isso vai, de alguma forma, estourar quando as atividades presenciais voltarem? Olha, Fabiola, é muito interessante essa pergunta, porque são vários fatores que interferem nessa diminuição de demanda. Então, são vários fatores que interferem, né? Tem esse aspecto tecnológico, sim, tem muitos empregados que não têm acesso nenhum à tecnologia, e tem também a própria diminuição de conflitos atinentes a essas matérias que são mais abordadas na Justiça do Trabalho. Por um outro lado, as matérias que são afetas ao sistema de trabalho durante a pandemia, tem subido o número de causas, só que de reclamações. Só que não se compara àquela massa de reclamações, os pontos que são mais discutidos, né? Em relação ao represamento de ações. De fato, quando as atividades retornarem à normalidade, haverá sim um acréscimo. Seja porque algumas empresas, e muitas delas, fecharam as portas, né? Então, um trabalhador, ele se viu, teve o seu contrato rescindido, as empresas podem ser que não tinham um caixa para poder fazer o pagamento de verbas rescisórias, por exemplo, e esse empregador, então, vai procurar um advogado ou o próprio judiciário para poder reclamar esses direitos básicos, né? Além disso, a quantidade de situações que foram alternando durante o período de pandemia, seja até pela quantidade de medidas provisórias que foram editadas, a quantidade de acordos coletivos que foram feitos mediante sindicato, acordos individuais, isso tudo vai desaguar no judiciário para avaliar a legalidade, se há abuso, se há algum ponto de exploração. Então, assim, de fato, a demanda tende a aumentar consideravelmente com o retorno das atividades. Esse é o que eu entendo que tem ocorrido no judiciário, não só aqui no nosso regional, mas a nível nacional. Ok, doutor Marcos, muito obrigada pela entrevista aqui hoje, pelos importantes esclarecimentos sobre esse assunto também tão importante. Obrigado, Fabiola. Agradeço a oportunidade de participar desse programa que tem sido tão importante, levando informação, né, à audiência, e me coloco aqui à disposição
Sempre que houver alguma outra dúvida, nós estamos aqui disponíveis para poder auxiliar. Ok, muito obrigada, doutor Marcos. Hoje conversamos com o advogado Marcos Vinícius Nascimento sobre as relações de trabalho durante a pandemia e os desafios, que estão por vir. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho pelo portal, pela rádio web, pelas redes sociais. Esta entrevista você também pode acompanhar pelo canal do TRT no YouTube. Até a próxima semana.